Olá pessoal, meu nome é Albin, eu sou administrador do grupo Interpretação de Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre ver vultos no quarto. Mas antes nós vamos começar com algo bem básico. A palavra sobrenatural. Sobrenatural. Quando a gente escuta essa palavra e quando a gente ouve algumas histórias com relação a esse assunto, na nossa mente vem medo, cisma, receio de tocar nesses assuntos que envolvem o sobrenatural. Mas o que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que nós, homens, ainda, a humanidade, não conseguiu explicar. Por exemplo, o eclipse, há um tempo atrás, era tratado como algo sobrenatural. E isso não faz muito tempo, porque os meus avós, por exemplo, contavam que durante a infância deles, quando ocorria um eclipse, as pessoas saíam para fora das suas casas batendo panela para assustar aquilo que estava acontecendo com a lua ou com o sol. Hoje nós sabemos que o eclipse ou é a sobreposição da lua sobre o sol ou a sobreposição da sombra da terra sobre a lua. Então é algo explicado. Ele deixou, o eclipse deixou de ser sobrenatural para a humanidade. Entenderam? Então é só uma questão de compreensão sobre ver vultos no quarto. Isso também envolve o assunto relacionado aos sonhos. Muita gente relatam que quando acordam e há mais pessoas no quarto, eles veem algumas sombras e com formas humanas, humanoides, sobre algumas pessoas, ou no canto do quarto, ou sobre eles, ou do lado deles. Isso várias e várias pessoas relatam. Ele envolve hoje ainda algo que ligam ao sobrenatural, mas ele tem uma explicação. Mas antes disso, nós vamos falar sobre o desdobramento. O que é o desdobramento? Então vamos lá. Quando, quando o nosso corpo repousa, deixa eu desenhar aqui a representação de uma pessoa, tá? Quando o nosso corpo repousa, as funções vitais elas caem um pouco, tá? Elas ganham mais leveza, elas vão relaxando mais os músculos e nisso o nosso espírito, que ele vai o que? Ele vai tender a sair do nosso corpo, ok? Acontece todas as vezes que dormimos? Não. Muitos fatores orgânicos, como por exemplo estresse, cansaço, dor de cabeça, às vezes a gente está dormindo e o espírito fica ali dentro. O espírito não dorme, nunca dorme. O nosso corpo, o nosso organismo, as funções vitais, elas relaxam, sim, aí nós adormecemos. Às vezes, em função de vários fatores orgânicos, esse desdobramento não acontece. Mas é um dos fatores que acontecem durante o nosso sono. Então, a nossa, a nossa alma, o nosso espírito, ele acaba saindo. Isso é o que chamamos de desdobramento. E aonde esse espírito vai? Esse espírito geralmente ele vai fazer as coisas que gostaríamos de fazer. Ele é independente, mas as nossas vontades estão nele. Então ele vai reencontrar outros espíritos, ele vai a lugares que gostamos de ir. Aqui que entra o caso do déjà vu, mas como eu falei para vocês, nós vamos entrar nesse assunto uma outra aula, um outro vídeo. Então esse espírito ele sai, ok? Isso é o que chamamos de desdobramento. É a saída do espírito do corpo quando esse está dormindo. Mas o corpo não deixa de ter vida, claro, ele vai continuar vivendo ali apenas um elo de ligação psíquico, mental com esse espírito, mas a parte dele está ali. E o que acontece sobre isso de vermos vultos no quarto? Geralmente, em determinado período do sono, e por algum fator acordamos,
e ainda ficamos meio sonolento, como se fosse um período entre o sono e o acordar, ficamos nesse meio tempo, ficamos ainda fisicamente tentando despertar. Os nossos olhos, eles conseguem ver muitas coisas do mundo espiritual. É nessa hora que às vezes tem pessoas no mais pessoas no quarto ou sozinho, que conseguimos ver esses espíritos, fruto do desdobramento, fruto do desdobramento de outras pessoas que também estão no quarto, ou fruto do desdobramento de nós mesmos. Como assim? Acontece e alguns relatos que nós ouvimos e lemos de pessoas de acordar e ver um vulto em cima dela, do lado dela. Isso, às vezes, é o próprio espírito dele que está voltando. Ou que está simplesmente ali do lado, aguardando. Ele não saiu, ele não foi a outros lugares, ele ficou por ali. Já acontece também, por exemplo, de uma outra pessoa estar no quarto, são várias pessoas no quarto, um casal, 3 pessoas, e olharmos para determinada pessoa e tem um vulto, tem uma sombra ali, tem um espírito ou de pé ou em cima dessa pessoa, também ele vai entrar nessa questão aqui, ó, do desdobramento. O espírito que sai no corpo e ele viaja ou ele fica próximo ali ao corpo. Acontece de às vezes esse espírito ele sair, ele ir mais longe, ele ir para outros lugares e ir até o mundo espiritual também. Acontece isso? Acontece. E muitas vezes lá ele mantém contato com outros espíritos. Na hora de voltar, algum outro espírito pode acompanhar ele. Isso pode acontecer também. Então, num limiar de estarmos acordando, despertando, podemos ver também um outro espírito no quarto que pode ser, sabe, ter vindo arrastado desse desdobramento, ter vindo atrás do nosso espírito, do espírito de outra pessoa, através desse desdobramento. Então, isso de ver vultos no quarto não é para ficar com medo, não é para ter cisma, não é para ficar com o pé atrás, é algo que acontece naturalmente. É algo que sempre aconteceu, sempre vai acontecer. E essa questão de vermos, ele vai depender disso que eu falei para vocês. De uma questão de estar ainda no meio termo, entre o dormir e o acordar, estar ainda despertando lentamente. A nossa visão ainda está com um pé na matéria e um pé no mundo espiritual. Então a gente consegue ter um limiar, de ver algum espírito, de ver algum desses vultos que nada mais é que o nosso próprio espírito que saiu no desdobramento durante o sono. A questão de luminosidade no quarto e também de fases durante o sono vai influenciar bastante sobre essa questão de conseguirmos ver esses vultos, essas sombras. Mas o que eu quero falar para vocês é que não fiquem com medo, não se assustem, não é algo, como eu falei para vocês aqui, ó, hoje mais sobrenatural, ou sem explicação, ou uma coisa do outro mundo. É algo totalmente explicável, é algo totalmente que acontece de forma natural com o nosso espírito quando nós dormimos, ok? Isso que nós falamos hoje é sobre a questão de ver vultos no quarto, tá? Nada mais é do que o espírito desprendido da matéria enquanto dormimos. Pode ser o espírito de uma outra pessoa ou o nosso próprio espírito na hora de voltar, ok? Eu espero que tenham entendido. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, vocês se inscrevam no canal, deem o like se gostaram, dê o dislike se não gostaram, apertem o sininho para receber notificação a cada vídeo novo, tenham bons sonos e Deus abençoe.